Fala, galera. Estamos aí, mais uma aula aí com o professor André Zweiter. Vou seguir aquela linha lá das funções inorgânicas. Terminamos os ácidos na última aula. Hoje eu vou pegar as bases. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue ver bases logo todas de uma vez. Base é moleza, fácil pra caramba, tá? Não se esquece lá de se inscrever no canal, tá bom? Deixar lá o seu like, deixa lá os seus comentários, tá? Vamos que vamos. Ah, é bom, né? Vou botar aqui, ó, meu cartãozinho, tá? cursoseveiter@gmail.com, beleza? Tô vendo a química aí com vocês, tá? As dificuldades de estequiometria, equilíbrio químico, radioatividade, funções inorgânicas, química orgânica. Que você tiver problema de química aí, você faz o contato aí pelo e-mail, tá bom? cursoseveiter@gmail.com, professor André Zweiter, tá? Bora. Não apareceu, não estava compartilhando? Agora eu vou compartilhar. Rapidinho, peraí. Ó, acontece. Ai, gente, isso é ruim pra caramba. Toda vez que eu esqueço de compartilhar, às vezes eu tenho que gravar tudo de novo, né? Só vou lembrar no final. Vou compartilhar com vocês aí. Tá aí, ó, meu curso, tá bom? Meu cursinho de química aí, tá? A galera que vai fazer vestibular, vai fazer Enem, vai fazer o ERJ, qualquer outro vestibular aí que você for fazer, precisar de aula de química, faz o seu contato aí por e-mail, tá bom? A gente pode marcar aí uma aula, eu marco as aulas online, a gente conversa um pouquinho, tá? Negocia aí um preço legal aí, tá bom? Vamos embora, vamos para a nossa aula de química inorgânica. Hoje a gente vai ver as bases. Vamos lá. Bases. As definições que nós estamos vendo são as definições de Arrhenius, tá? As bases são substâncias que sofrem dissociação iônica quando dissolvidas em água, liberando íons OH-, tá bom? Lembrando que nos ácidos, né, os ácidos sofriam ionização. E aqui as bases sofrem dissociação iônica, são fenômenos diferentes, tá? A ionização é quebra de ligação covalente, então ocorre em compostos formados por ligação covalente, tá? Aqui a gente tem substâncias iônicas. Lembrando, né, para a gente poder reconhecer uma substância iônica, o que a gente faz? A gente observa, vê que a substância é formada por metal ligado a metais. Ó, sódio é metal alcalino, cálcio é metal alcalino terroso, alumínio é metal, tá bom? Então eu tenho metal ligado a metais, tá? Os ametais aqui nas bases, né, são parte da hidroxila, o OH, tá? Oxigênio e hidrogênio formando um íon, tá bom? Beleza? É o íon hidróxido, tá? É a hidroxila. Bom, então, pela definição de Arrhenius, quando a gente pega uma base, se elas são iônicas, a temperatura ambiente, elas são encontradas no estado sólido, tá? Então, você pega a substância no estado sólido, dissolve na água, tá bom? Tem aquelas que são muito solúveis, tem aquelas que são parcialmente solúveis e tem as que são pouco solúveis, tá bom? A gente vai ver isso já já quando a gente for classificar as bases, beleza? Então, pego uma base, coloco em água, tá? Toda base, quando dissolvida em água, ela vai liberar o íon OH-. Então, a gente observa aqui, NaOH em água libera o OH- e um cátion proveniente da base, tá bom? Separa aqui, ó, o OH- do Na+, tá bom? Então, se tem uma hidroxila só, a carga do seu cátion é mais um, né? Se a base é formada por duas hidroxilas, é porque a carga do cátion é mais dois. Se a base é formada por três hidroxilas, é porque a carga do cátion é mais três. Beleza? Então, é a carga do cátion que sinaliza para a gente o número de hidroxilas. Tá? E na dissociação, quando você quer representar uma dissociação iônica, né, de uma base, tá bom? Você vai sempre montar a equação de dissociação, tá? Liberando o OH- e um cátion proveniente da base. Beleza? Nomenclatura das bases, né? Como é que a gente faz para dar nome às bases? Todas as bases são chamadas de hidróxido, pela presença da hidroxila em todas elas, tá bom? Então, a base é sempre hidróxido de nome do cátion que está formando a base, tá? Então, aqui eu tenho hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio. Por que tem duas hidroxilas nesse e uma hidroxila nesse? Porque o sódio tem número de oxidação mais um,
tá? Então é uma hidroxila só que eu coloco. O OH, ele tem carga -1. Então, esse -1 do OH neutraliza o +1 do Na+, tá bom? Da carga do sódio. Aqui, se tem duas hidroxilas, é porque o magnésio tem número de oxidação +2, né? Se ele tem número de oxidação +2, são duas hidroxilas para neutralizar a carga +2. Cada hidroxila tem carga -1, tá bom? Então, como são duas hidroxilas, vai dar -2, com +2 do magnésio, zero, né? Lembrando que carga total igual a zero para substâncias eletricamente neutras, não aparece nenhuma carga aqui, tá vendo? Elas são neutras, tá? Quando o cátion tem mais de um número de oxidação, por exemplo, ferro, né? Se tem duas hidroxilas aqui, significa que o ferro aqui tem número de oxidação +2, tá? E aqui, se tem 3 hidroxilas, significa que o ferro tem número de oxidação +3. Então, eu posso ter 2 hidróxidos de ferro. Um eu vou chamar de hidróxido de ferro 2, porque o nóxido do ferro aqui é 2. E aqui eu vou chamar de hidróxido de ferro 3, porque o nóxido do ferro aqui é 3. Beleza? Outra nomenclatura que a gente usa é usando o sufixo oso e ico, tá bom? Oso para o menor NOx, né? Então, como o ferro aqui é +2, a gente bota hidróxido ferroso. E aqui, como o ferro é +3, está com maior NOx, a gente usa ico, hidróxido férrico, tá? Beleza? Aqui, mostrando hidróxido de cálcio. Como o cálcio tem carga +2, o NOx dele é +2, né? Ele vai formar hidróxidos com duas hidroxilas. Tá vendo? Ó, o cobre aqui é o cobre 2. Por que aparece esse 2 em romanos? Porque o cobre, assim como o ferro, tem dois números de oxidação diferentes. O cobre pode ser +2 ou +1. Então, eu tenho que indicar qual é o cobre que está formando o hidróxido. Tá bom? Então, aqui, se é hidróxido de cobre 2, é porque o cobre com o número de oxidação +2. Se o NOx é +2, vou formar uma base com duas hidroxilas. Beleza? Seguindo. Quando o mesmo elemento forma cátions diferentes, bom, já expliquei. Quem quiser dar uma lida aí, vou dar uma pausa aqui, né? Volta, dá uma pausa aí no vídeo, dá uma lida, tá? Eu acabei de falar isso, tá bom? Só tá reforçando, tá? Bom, classificação das bases. Eu posso classificá-las de acordo com o número de hidroxilas, né? Monobase, uma hidroxila só, hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. De base, tem duas hidroxilas na fórmula, então eu tenho aqui o hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio. Tribase são três hidroxilas, né? Três OHs. Então aqui eu tenho o hidróxido de alumínio e o hidróxido de ferro 3, ou hidróxido férrico, tá? E posso classificar também de acordo com o grau de dissociação, assim como classifiquei os ácidos de acordo com o grau de ionização, as bases eu vou classificar de acordo com o grau de dissociação, né? Que no caso é a solubilidade delas. Perceberam? Então, as bases fortes, tá? São aquelas formadas por íons de metais alcalinos, tá bom? Ou seja, família 1A ou família 1 ou grupo 1A, grupo 1 da tabela periódica, tá bom? São as bases fortes e solúveis. Essas bases, elas são muito solúveis, tá bom? As bases fortes, elas são muito solúveis em água. As bases fortes também são aquelas formadas por íons de metais alcalinos terrosos, né? Família ou grupo 2A ou 2, tá bom? Também são bases consideradas fortes, só que parcialmente solúveis, tá? Não tem uma solubilidade tão alta quanto as bases fortes, tá bom? O que é a solubilidade? Rapidinho, uma pausa, galera. O que é a solubilidade? A gente fala coisas, né? Passa rápido, vocês não entendem, depois não sabem o que é, tá bom? Acaba se deparando aí com a palavra solubilidade, né? E não sabe o que é, qual é o conceito dessa palavra. Solubilidade é a capacidade que a substância tem de se dissolver na água, tá bom? Quanto mais solúvel em água, maior é a solubilidade dela, beleza? Solubilidade ela é uma propriedade das substâncias químicas, tá bom? Ela dá para ser determinada, beleza? Então, ela mede a quantidade máxima que eu posso dissolver de uma determinada substância, de um soluto, né, em uma determinada quantidade de solvente, tá bom? Bom, então, aquelas bases que são formadas por íons de metais alcalinos são bases fortes e parcialmente solúveis, tá? Assim como o hidróxido de cálcio, que é da família 2A,
o hidróxido de bário, que tem o bário, que é da família 2A da tabela periódica, tá bom? Exceções, quais são aquelas bases que não são fortes, apesar de serem formadas por metais alcalinos terrosos, né? Elas não são fortes. Por exemplo, o íon berílio, Be+2, né? O berílio é da família 2A, é alcalino terroso. O magnésio também é alcalino terroso, também é da família 2A, tá bom? Então, eles são metais alcalinos terrosos, mas formam bases fracas, ok? São exceções a essa regrinha aí, tá? As bases fracas, além do hidróxido de berílio e do hidróxido de magnésio, né? Tem aquelas formadas por outros metais. O que não for formado por metal alcalino, nem alcalino terroso, né? Outros metais é base fraca, tá bom? Então, ó, bases fracas formadas por berílio, magnésio ou amônio, né? Olha bem aqui, ó, o cátion amônio, ele é formado por um átomo de nitrogênio e 4 átomos de hidrogênio ligados a ele, tá bom? Ele é um cátion, tá? Ele tem carga positiva, então eu posso formar uma base chamada hidróxido de amônio, que é uma base muito solúvel em água, mas é uma base fraca, tá bom? O hidróxido de amônio, botei aqui, ó, as bases fracas, elas são insolúveis em água, com exceção do hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio é muito solúvel em água, tá bom? Pode deixar que depois eu vou corrigir aqui, é insolúvel, tá, galera? Bom, seguindo. Exercícios, vou dando uma pausa aqui, não deixem de fazer, tá bom? Façam os exercícios, depois eu deixo o gabarito lá para vocês nos comentários, beleza? Ó, mais um, não deixa de fazer, tá? Importante. Ó, outro. Esse aqui, vou tirar da frente aqui para vocês poderem ver, tá? Aí, ó. Outro, mais umzinho, tá bom? Fechamos. Queridos, fechamos bases, fechamos os ácidos, daqui a pouco eu vou mandar umzinho para sais, tá? Sais é top. Valeu, galera. Beijão aí, obrigado, tá? Não se esqueça lá, se inscreve no canal, muito importante, tá bom? Que vocês se inscrevam no canal, deixa lá o comentário, beleza? Não deixa de curtir, não, tá? Deixa lá o seu like, beleza? Beijão para todos, tchau, tchau, até a próxima. Show? Calma aí, faltou uma coisa. Aí, ó, cursoseviter@gmail.com. Tá bom, galera? Aulas particulares, tá? Dificuldades com química. Faz o contato pelo e-mail, pô. Manda um e-mail para mim, a gente conversa lá, a gente combina. Valeu, beijão, tchau, tchau.